Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Que em nome de Deus os benfeitores espirituais nos auxiliem. Na técnica, o nosso Luciano Pardal. E vamos dando sequência aqui, estamos no capítulo 5 do Livro dos Médiuns, das manifestações físicas espontâneas. E hoje vamos iniciar o nosso estudo pelo item 84, correto? Então vamos nós aqui. Allan Kardec diz o seguinte: admitamos agora que por uma comprovação minuciosa se adquira a certeza de que os ruídos ou outros efeitos quaisquer são manifestações reais. Será racional que lhes tenha medo? Não, dê certo, porquanto em caso algum nenhum perigo haverá nelas. Só os que se persuadem de que é o diabo que as produz podem ser por elas abalados de modo deplorável, como o são as crianças a quem se mete medo com o lobisomem ou o bicho-papão. Essas manifestações tomam às vezes, forçoso é convir, proporções e persistências desagradáveis, causando aos que as experimentam o desejo muito natural de se verem livre delas. A esse propósito, uma explicação se faz necessária. E aí ele encerra o item 84. Mas é evidente, Kardec está falando aqui de um ponto de vista de quem entende o fenômeno, de quem sabe o que está por detrás do fenômeno. Evidentemente, como ele mesmo diz, que a pessoa que não entende ou que acredita que é uma força demoníaca, ela se sente completamente vulnerável. Você está dentro da sua casa, você vê objetos serem lançados. Você fica completamente se sentindo ali, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? O que está acontecendo aqui dentro? Muitas vezes a criança presenciando a presença de espíritos na casa, a criança em pânico, com medo de dormir, ou pessoas que já foram até lançadas da própria cama. Então, são inconvenientes, como ele mesmo coloca, que não podem ser desconsiderados. Porém, quando se entende a causa do fenômeno, aí sim você consegue lidar melhor com o fenômeno e buscar as soluções que se fizerem necessárias, não é isso, Paulo Renato? Quando ele fala aqui do diabo, naturalmente a gente fica com receio, com medo, né? Quando não conhece a doutrina espírita, porque o diabo aqui não é colocado como um espírito mau. É colocado como um anjo decaído, quer dizer, alguém que tem poderes suficientes para enfrentar Deus, né? E que estabelece o seu império. Uma vez estabelecido o seu império, Deus não pode interferir nele, né? Não pode ou não quer, mas de uma forma geral se pensa que não pode. Então, se nós nos vemos assim, sob a atenção de uma força tão poderosa, quase que quanto ao próprio Deus, é natural que nós tenhamos medo, que as pessoas tenham medo e fiquem sem saber qual solução dar àquele problema. Então, é natural também que as pessoas busquem ajuda daqueles que colocaram na nossa mente que existe Deus e o diabo. Quer dizer, quem criou a ideia do diabo é que tem que dar solução para o problema. Então, naturalmente, se busca as igrejas, né, que sustentam esse tipo de ideia. E lá tenta-se buscar
a solução para esses problemas que, às vezes, na maneira de lidar com ele só piora, né? Porque às vezes a pessoa chega lá com um desrespeito àquela entidade espiritual, né? Com absoluto desrespeito, tratando-a mal, de uma forma mal, grosseira, deseducada, e o espírito pode não gostar daquela forma de tratamento, como nenhum de nós gosta de ser ofendido, gosta de ser maltratado. Então, é natural que esses fenômenos que incomodam, que causam prejuízo real, é natural que não sejam provocados por espíritos bons, equilibrados, mas sim por espíritos brincalhões, maliciosos ou até mesmo espíritos que nos desejam causar algum mal. Então, se forem espíritos afastados, digamos assim, voluntariamente e temporariamente do Evangelho, das leis de Deus, da compreensão das leis de Deus, é natural que esses espíritos, não tendo essa visão de uma vida maior, embora desencarnados, eles se ofendam ou se milindrem ao serem maltratados. Então, chama-se um religioso que vai, ofende, faz mal, não sei o que, não dá certo. Aí chama-se outro que tem o mesmo tipo de comportamento. E a tendência da produção daquele fenômeno é só piorar. Então, de uma forma geral, quando se chama, não digo nem o espírita, mas alguém mais equilibrado, com algum valor moral mais seguro, um valor moral cristão mais seguro, quando se chama essa pessoa para intervir naquele fenômeno, a pessoa trata com respeito, faz prece, pede a Deus que abençoe aquela entidade, embora ele não conheça, não saiba quem é, mas reconhece que o fenômeno é dado por uma entidade espiritual. Então, essa pessoa que trata bem o espírito, com o respeito que todos nós desejamos, ela consegue, às vezes, por fim, aquele incômodo. Eu estou lembrando aqui, enquanto o Renato falava, né, do Evangelho, né, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, quando diz que a oração de um justo pode muito. Então, quando a gente fala em justo, a gente não está falando necessariamente de um espírita, de um católico, de um evangélico, de um budista, mas de um homem de bem que vai ali interceder, né, por aquelas pessoas que estejam em sofrimento, sem agredir, né, o espírito ou os espíritos que estejam ali provocando tais fenômenos. A gente que estuda a doutrina sabemos que muitas vezes aqueles que hoje estão sendo os nossos algozes foram as nossas vítimas do passado. É natural e que o desconhecimento, né, e eu fico imaginando o sofrimento, né, dessas pessoas, porque quando a gente desconhece algo, é muito assustador, Eu me recordo que quando eu era jovem, faz tempo, né? Ainda é jovem. Não, quando eu tinha lá uns 15, 14 anos, era jovem. Eu era simplesmente apavorado com qualquer coisa que dissesse respeito a fenômenos espirituais, porque eu não entendia, eu me sentia completamente vulnerável, e olha que eu não passei por nenhuma situação como essa, de você estar dentro de uma casa. Eu já vi vários documentários contando histórias de famílias, não é, que tinham... Tanto é que Kardec trata do assunto no livro Céu e Inferno, né, sobre os lugares assombrados. É uma situação realmente muito delicada, porque para nós que temos conhecimentos já né, de certa forma, não é uma coisa simples você estar dentro da sua casa e acontecerem fenômenos, né, de objetos serem lançados, você ser tocado, a sua cama, o seu lençol ser puxado, nada que vá tirar a sua vida, nada que vá... Mas, por mais que você tenha conhecimento, se você não tiver uma segurança íntima muito grande, você fica desequilibrado. Imagina você estar deitado na sua cama e o seu lençol ser puxado, você ser projetado para fora da cama e sentir claramente que alguém fez isso com você. Então você vê que há algo que os seus olhos não enxergam, que está ali agredindo, e aí você fica com medo dessa força agredir de uma forma mais perigosa ao seu filho, a você mesmo. E aí, quando não se tem o conhecimento, é pior ainda, porque se você
tem um conhecimento espírita, você vai saber, não, tem algum espírito aqui que está revoltado, que aí você vai parar, você vai fazer uma prece, você vai abrir o evangelho, vai pedir socorro de amigos, vai fazer uma reunião, vai tentar conversar com esse espírito e muito provavelmente as coisas vão se encaminhar. Agora, quando não se tem esse conhecimento, você fica realmente desesperado e aí sim, como disse Paulo Renato, muitas vezes companheiros até de boa vontade, mas por desconhecimento, e a gente sabe de uma prática aí que já é milenar na Igreja Católica, que é o exorcismo, que muitas vezes, ao invés de melhorar, acaba acentuando o ódio daqueles espíritos contra a família, né? E contra o seu próprio exorcista, que se não tiver uma condição moral, como aqui na epístola, né, aqui de Tiago, de ser um homem justo, ele próprio, já tivemos relatos, alguns relatos, de que sacerdotes que foram praticar o exorcismo tiveram problema de serem agredidos, de sofrerem algumas consequências. Por quê? Se não for realmente um homem de bem, justo, tiver vulnerabilidades, o espírito pode sim conseguir sobre ele alguma coisa. A gente lembra no próprio Livro dos Médiuns, quando Kardec pede que o espírito jogue pedras, o espírito fala, aqui eu não poderia, porque tem alguém que vela sobre vós. Então, quando nós vamos interceder para ajudar alguém, a gente tem que estar muito consciente das da nossa realidade. Então, se eu sou chamado, eu, Eduardo, olha, tem uma casa que a família está sofrendo um constrangimento com efeitos físicos, objetos que voam, algumas agressões, e eu vou até lá ajudar essa família, eu tenho que ter consciência que eu, Eduardo, eu não posso chegar lá achando que eu tenho uma condição moral que eu não tenho. Então eu vou chamar o Paulo Renato, vamos comigo na casa de uma família, vamos dar uma assistência, vamos fazer uma oração, e a gente vai lá com toda a humildade e em momento nenhum confrontar o espírito ou os espíritos que estejam ali, mas procurar também levar até eles uma palavra, levar até eles uma ajuda e pedir o socorro e a intercessão dos bons espíritos. Então, o grande problema, Renato, que eu vejo, e isso que a gente está falando aqui, muita gente deve estar pensando em histórias que vivenciaram ou que conhecem de familiares ou de vizinhos e que realmente não sabiam o que fazer. Então, assim, a primeira coisa é você buscar levar um socorro para aquela família através do Evangelho, o esclarecimento dessas entidades espirituais e, claro, buscar o socorro dos bons espíritos. Porque sem eles, Renato, qualquer homem que se disser, não, eu vou chegar lá e vou resolver, esse já começou mal. Porque tem a passagem bíblica que o determinado homem, está em Atos dos Apóstolos, não lembro agora, se você se recordar aí, foi expulsar lá um espírito, né, e falou, sai em nome de Jesus e sai em nome de Paulo. E o espírito, né, partiu para cima dele, com violência, e o agrediu. Que o espírito fala, ó, Jesus eu conheço, Paulo também, agora você, eu não sei quem é. Segundo o Evangelho, eram filhos de comerciantes judeus que viram aquele homem chamado endemoniado e pediram, tentaram expulsar o espírito em nome de Jesus e de Paulo. Aí é o que você falava, não tinha autoridade moral. Não tinha autoridade moral. Porque é o que o espírito falou, ó, Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas e vós? E conta o Evangelho justamente isso, né? Interessante. Mas aqui a partir do item 94, nesse mesmo capítulo, depois vai falar sobre aquele espírito que tacava pedra lá da rua Denoyer. Mas é interessante quando Kardec coloca sobre o esclarecimento da doutrina espírita. A doutrina espírita projetando luz no Evangelho de Jesus e nas interpretações que surgiram depois, ela desmitifica, né? Ela tira esse caráter de uma criação absoluta, de alguém rivalizando com Deus no poder, né? Porque, como nós dissemos anteriormente, se existe alguém, né? Se existisse alguém na vida em si que pudesse rivalizar, contrariar a vontade de Deus, né? Digamos que esse alguém seria realmente de temer, porque uma vez
envolvido por seus laços, por sua rede, quem de nós poderia sair de lá ou quem nos socorreria se Deus não teria poderes para interferir no seu mundo? Então, quando se diz, o diabo leva as suas almas, recolhe as suas almas, mesmo entre os cristãos, né? Quer dizer, se uma alma cristã foi, por suas quedas morais, foi recolhida pelo diabo e levada lá para o seu ambiente, e Deus não pôde ir lá para resgatar o seu filho, né? Porque a autoridade lá também é muito grande, é natural que a gente realmente tenha medo se julgar que o fenômeno é produzido pelo diabo em si ou por seus comandados. Então, esse medo de não ser socorrido, uma vez que a pessoa foi arrebanhada, esse medo de não ser socorrido, de não ter amparo, é que realmente tira o nosso bem-estar emocional, psicológico, e isso tem levado ao longo de muitos séculos muitas criaturas à loucura. Kardec coloca muito bem isso no próprio Livro dos Espíritos, quando ele fala que não é o espiritismo que é fábrica de loucos. Muito pelo contrário, a doutrina espírita ela restabelece a saúde mental daqueles que se julgavam à mercê do tal diabo, né? Alguns espíritos podem, se Deus assim o permitir, apresentar-se com essa ou aquela característica segundo as nossas crenças, mas eles não são aquilo com que se vestem. No próprio carnaval as pessoas se vestem de diabo, se vestem daquilo que se vestem por fora daquilo que tem por dentro, mas na verdade elas não são aquelas entidades que a roupa representa. Mas alguns espíritos, se utilizando das nossas crendices, das nossas fragilidades, eles podem muito bem tomar a aparência daquilo que nós mais tememos, justamente para nos subjugar, nos colocar sob o seu comando. E a gente, de uma forma geral, tem cedido com muita facilidade a esse tipo de influência, porque a nossa fé em Deus ainda é muito vacilante. É isso aí. Vamos dar a sequência aí, você que está chegando agora, o programa Luz na Penumbra. Estamos aqui com o estudo de O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 5, tratando agora das manifestações físicas espontâneas. Então, o item 85, Kardec vai dar aí a explicação, né, sobre esses fenômenos que se fazem necessários. E ele diz: dissemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com esta ordem de manifestações, que se servem dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos utilizamos dos nossos serviçais para os trabalhos pesados, e isso com o fim que vamos indicar. Alcançado esse fim, cessa a manifestação material, por desnecessária. Um ou dois exemplos farão melhor compreender a coisa. Item 86, dando sequência, ele diz: há muitos anos, quando ainda iniciava meus estudos sobre o espiritismo, estando certa noite entregue... Só um detalhe, né, que me veio aqui à mente agora, vale a pena. Nos tempos modernos, a gente tem que esclarecer algumas coisas, né? Se eu estou na minha casa e eu preciso fazer uma mudança de móveis pesados, eu não tenho força física suficiente para isso. Então eu vou ter que contratar pessoas especializadas que trabalham com isso e eles vão realizar essas tarefas. Então, quando Kardec fala das pessoas que prestam esses serviços, né, que são os serviçais, né, que muita gente hoje em dia leva tudo para um termo pejorativo, negativo. Então, quando se fala em serviçal, é no sentido daquele que presta um serviço especializado. Então, a pessoa... eu não tenho força física para determinadas tarefas, então vou contratar pessoas que façam aquilo para mim, porque você vê homens que trabalham com isso, que eles pegam o peso facilmente e sem nenhum problema. Se eu for pegar, eu vou arrebentar minha coluna. Então, quando Kardec fala, ele faz essa comparação com os espíritos, que os espíritos mais elevados, eles não trabalham com essas energias mais densas, mais pesadas. Então, eles se servem
né, desses espíritos que lidam com essas energias no seu dia a dia. Então, é uma questão de lógica e bom senso. Mas hoje em dia é bom a gente explicar tudo, né, porque já pode dizer, Kardec está usando uma linguagem, né, inapropriada. Mas era o seu tempo, né? Era no seu tempo. Assim como não faz muito tempo, a gente usava a expressão empregada. Minha empregada. Sim. E isso está caindo em desuso, os termos estão mudando. A gente precisa entender o contexto da época e qual a intenção, né, que está sendo colocada a frase. Mas nos tempos modernos é bom esclarecer. Vamos em frente. Voltando, né, item 86. Há muitos anos, quando ainda iniciava meus estudos sobre o Espiritismo, estando certa noite entregue a um trabalho referente a esta matéria, pancadas se fizeram ouvir em torno de mim, durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que tal coisa me acontecia. Verifiquei não serem devidas a nenhuma causa acidental, mas na ocasião foi só o que pude saber. Por essa época, tinha eu frequentes ensejos de estar com um excelente médium escrevente. No dia seguinte, perguntei ao espírito, que por seu intermédio se comunicava, qual a causa daquelas pancadas. Era, respondeu-me ele, teu espírito familiar que te desejava falar. Que queria de mim? Resposta, ele está aqui, pergunta-lhe. Tendo-o interrogado, aquele espírito se deu a conhecer sob um nome alegórico. Vinha saber depois, por outros espíritos, que pertencem a uma categoria muito elevada e que desempenhou na Terra importante papel. Apontou erros no meu trabalho, indicando-me as linhas onde se encontravam. Deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia ao meu chamado todas as vezes que o quisesse interrogar. A partir de então, com efeito, esse espírito nunca mais me abandonou. Dele recebi muitas provas de grande superioridade e sua intervenção benévola e eficaz me foi manifesta, assim nos assuntos da vida material, como no tocante às questões metafísicas. Desde a nossa primeira entrevista, as pancadas cessaram. De fato, que desejava ele? Pôr-se em comunicação regular comigo, mas para isso precisava de me avisar. Dado e explicado o aviso, estabelecidas as relações regulares, as pancadas se tornaram inúteis. Daí o cessarem. O tambor deixa de tocar para despertar os soldados logo que estes se achem todos de pé. Fato quase semelhante. Não, vamos dar uma parada aqui, né? Porque já estamos chegando ao final do programa e esse aqui já vai contar um outro fato que a gente dá sequência no próximo programa. Então, Kardec explicando aí que ele também passou por essa situação e viu que na verdade o espírito que estava ali apenas queria chamar a atenção dele. Neste caso, eles tinham contato com o médium escrevente, o que facilitou aí o processo de esclarecimento. Isso pode ocorrer em qualquer religião, não precisa ser espírita para isso. Como disse Paulo Renato, se você tiver um homem de bem ali, que vai interceder junto àquela família, muitos evangélicos falam de eu ouvi o Espírito Santo me dizer, que na verdade nada mais é do que espíritos bons que estão ali levando o esclarecimento e vão ajudar com certeza aquela família ou a pessoa que esteja passando pelo problema. Paulo Renato. Tem ainda um minutinho, 10 segundos aí. É só interessante ressaltar que Kardec disse que o espírito indicou a linha que ele deveria reler, mas não disse o que ele deveria fazer, o que ele deveria corrigir. E depois ele viu. Quer dizer, não tirou dele o raciocínio. Miranda voltou só para desejar muita paz a todos. Então, nos despedindo aqui, muita paz. Até o próximo programa, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. Que Jesus Cristo nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira.
para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para analisarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira e o Pablo nos auxiliando. Meus amigos, eu quero falar com vocês do Clube da Fraternidade. Por que não se associar? Né? Vocês gostam da rádio, ouvem a rádio e colaboram com a rádio, para a rádio se manter. Porque esse programa tem essa finalidade. Contribua pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. E vamos em frente, meu amigo Astênio. Com muito prazer, né? Porque cada nova página é mais um aprendizado, né? Com certeza. Eu estou aprendendo muito com a revista, porque eu não tive a possibilidade de ler. Mas eu aprendo com você, analisando, e a gente vê que esse compêndio dos livros de Allan Kardec serviram de base para a revista Espírita, a revista Espírita que serviu de base. Serviu de base. Era o laboratório. Era o laboratório. E aquilo que estava e ele tinha que fazer um resumo disso, que foi o Livro dos Espíritos. Isso, né? Então, nós estamos estudando agora na revista de junho de 1858, nós estamos estudando Conversas Familiares de Além Túmulo. E nessas conversas familiares de Além Túmulo, estamos vendo exatamente o caso do senhor Morrison, que era monomaníaco, né? Então, se alguém se lembra, ele tinha uma fortuna de 100 milhões de reais, mas nos 2 últimos anos da vida dele, ele passou, problema mental, passou a se considerar totalmente pobre. Sim. E que ele dependia de trabalho manual a fim de sobreviver, né, para manter a sua subsistência. E que a família dele, então, diariamente compreendia. A família dele dava trabalho. Dava uma enxada a ele, para ele cuidar do jardim. Né? Aí daqui a pouco ia lá chamá-lo, e aí dava um trocado a ele, que era o salário dele, né? Ele ficava muito feliz. Ele ficava feliz que ele estava ganhando pão com o suor do próprio rosto. Exatamente. Né? E aí Kardec, então, ele ainda bem recém-desencarnado, Kardec o evoca na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e o que nós estamos vendo são as conversas, né? A entrevista que Kardec fez com o senhor Morrison. E a última pergunta que nós vimos, né, no nosso programa anterior, Kardec coloca assim: após a morte, vosso espírito ficou ressentido da aberração de vossas faculdades durante a vida? Ele respondeu sim, apenas sim. Aí São Luís entrou na conversa dizendo o seguinte: desprendido do corpo por algum tempo, o espírito sente a compressão dos seus laços. Então a influência da matéria ainda estava muito forte, porque ele era recém-desencarnado, né? Então era como se ele ainda estivesse se sentindo meio idiota ainda. Exatamente. Né? Bom, aí prossegue Kardec indagando: assim, uma vez morto, não recobrou o vosso espírito imediatamente a plenitude de suas faculdades? Resposta: não. Né? Então permaneceu meio abobalhado. Exatamente. Né? Bom, aí Kardec indaga assim: onde estais agora? Ele responde: atrás de Hermance. Né? Então é interessante, né, que sempre quando Kardec indaga onde estais agora, os espíritos sempre entendiam que ele estava querendo perguntar onde ele estava ali na sala, né? Exatamente. E todos eles respondiam quando era com a Hermance. Então, observe a resposta dele: atrás de Hermance. Então ele não entrou na Hermance. Sim. Isso é muito claro. Ele estava próximo dela e através das vibrações ela captava o que ele queria dizer. Sim. Então, sois feliz ou infeliz? Perguntou Kardec. Falta-me alguma coisa, não sei o que. Procuro, sim, sofro. Então a gente nota que ele estava ainda, né, perturbado. Por que sofreis?
Aí quem respondeu não foi ele. Você tem 100 milhões de francos. Tinha. Né? Então, que agora ele está desencarnado, 100 milhões de francos não resolve nada, né? Então, ele falou assim, por que sofreis? Aí não foi ele que respondeu, São Luís respondeu por ele. Sofre pelo bem que não fez. Então, meu amigo, acumulou, acabou não conseguindo usar nada, poderia ter espalhado alegria, bem-estar. Você imagina isso transcrito para a atualidade, né? Quantos milionários podem fazer o bem e não fazem, e depois entram em perturbação. E ainda recebem homenagens incríveis quando morrem, né? Grandes egoístas. De onde provinha, outra pergunta, tá? De onde provinha essa mania de vos imaginar pobre com tão grande fortuna? Ele responde, eu o era, verdadeiramente rico. Quer dizer, vou repetir a pergunta. De onde provinha essa mania de vos imaginar pobre com tão grande fortuna? Ele fala, eu o era, quer dizer, ele era pobre, né? Na verdade, ele era pobre, porque ele vivia como pobre, né? Ele fala, eu o era. Verdadeiramente rico é aquele que não tem necessidades. Sim. Né? Então já está pelo menos um pouquinho. Olha a diferença. Já está pelo menos um pouquinho sábio, né? Exatamente. Ele poderia ser pobre e ser feliz. Sim. E ele era infeliz com 100 milhões de francos. Qual a origem dessa ideia de que era necessário trabalhar para viver? Ele responde, eu era louco e ainda o sou. Né? Quer dizer, então ele tinha consciência. Tinha consciência, né? Sabe que ele enlouqueceu e ainda não tinha se livrado da loucura ainda, né? Aí Kardec indaga, essa loucura vinha de onde? Né? Qual a causa dessa loucura, né? Ele responde, que importa? Eu havia escolhido essa expiação. Então, não obstante recém-desencarnado, ele já compreendia, ou pelo menos alguém, provavelmente São Luís, né, já tinha dito para ele que ele escolheu aquela expiação, de acumular uma fortuna e depois enlouquecer e não ter doado, não ter para isso. Se ele tivesse, muito provavelmente, se ele tivesse usando a fortuna espalhando o bem, ele não teria exatamente esse tipo de final. Essa expiação, né? E nota que ele fala que é expiação, porque expiação não é prova, né? Não é aprovação. Expiação ela sempre decorre de alguma falha do passado. Sim. Né? Então ele já era miserável em outras experiências. Já estava comprometido. Exatamente. Né? Então eu havia escolhido essa expiação. Qual era a origem de vossa fortuna? Ele pergunta, que te importa? Ainda era mal criado. Olha, não vou falar não. Muito provavelmente porque, lado sombrio. Muito provavelmente que boa coisa não era. Ele era bonzinho. E aí Kardec persiste, né? Entretanto, aí Kardec sabia no fundo da origem, porque ele fala assim, entretanto, a invenção que fizestes não tinha por fim o alívio da humanidade. Então ele era rico a partir de invenção, de uma invenção dele, né? A invenção que fizestes não tinha por fim o alívio da humanidade. Aí ele respondeu, e enriquecer-me também. Então, que não foi mais por amor à humanidade que ele se dedicou a investigar a pesquisa, etc. Né? Tem interesses mais escusos. Isso, mais por ganhar dinheiro. Que uso fizestes da fortuna quando desfrutáveis da plenitude da razão? Então, antes daqueles 2 anos, né? Sim. Ele coloca assim, nenhum. Creio que a gozava. Então ele estava ainda meio esquecido, né? Mas ele achava que antes... Não lembrava, né? Ele achava que antes da loucura, que ele não teve nenhum uso, né? Nenhum uso útil. Ele gozava a riqueza simplesmente. Kardec prossegue. Por que vos teria Deus concedido a fortuna, já que não devias empregá-la em benefício dos outros? Que foi realmente uma perdição, né? Aquele monte de dinheiro, né? Ele coloca, eu havia escolhido a prova. Aqui ele chama de prova. Então ele, teoricamente, não conhece teoricamente a diferença entre prova e expiação, né? Eu havia escolhido a prova. O que desfruta de uma... Kardec pergunta, o que desfruta de uma fortuna adquirida pelo trabalho? Kardec já entra numa questão assim, mais de natureza filosófica, que para um espírito meio doido ficaria difícil de entender e de responder, né?
E fala assim: o que desfruta de uma fortuna adquirida pelo trabalho não é mais desculpável, porque a dele foi adquirida pelo trabalho, tá? Então, o que desfruta de uma fortuna adquirida pelo trabalho não é mais desculpável por se apegar a ela do que aquele que nasceu na opulência e jamais conheceu necessidade. Né? Entendeu a pergunta? Kardec diz assim: aquele que consegue pelo trabalho, não tem uma desculpa maior para ele por estar apegado, afinal de contas ele era pobre antes. Exatamente. Né? Então, se apegar a ela não é mais natural, não tem um grau maior de desculpa, né? E aí, aí ele responde apenas assim: menos. Né? Quer dizer assim, quem desfruta de uma fortuna adquirida pelo trabalho, se apegar a ela, ele é menos desculpável, ou seja, ele é mais culpado, né? Porque ele, eu entendi, por ele ter sido pobre, sim, e galgou aquele dinheiro, é menos desculpável. Por quê? Porque ele devia se manter na humildade. Sim, ele já conhece a dor. Você já conhece a dor. Isso, exatamente. Né? Então, ele escreve menos. Aí o São Luís acrescenta, completa, né? Dizendo assim: aquele conhece a dor, quer dizer, aquele que adquiriu o trabalho de trabalho, sim, conhece a dor, mas não a alivia. Sim. Então ele confirma a resposta do doido aqui, sim, de que, de fato, quem adquire a riqueza através do trabalho é menos desculpável se apega exageradamente. Exatamente. a ela, né? Lembrai-vos da existência, outra pergunta, lembrai-vos da existência que precedeu a que acabais de deixar. Então a que ele acabou de deixar foi essa. Alguma anterior, isso, né? A imediatamente anterior, né? Aí ele fala assim, ele fala: lembrai-vos da existência. Então não é de qualquer uma, mas da, né, existência que precedeu a que acabar de deixar. Ele responde sim, né? Simplesmente sim, né? Aí o Kardec esperando que ele fale alguma coisa. Aí Kardec fala assim: que éreis então? Já que ele não disse, Kardec perguntou. Aí ele responde: um operário. Então, está observando? Sim. Porque ele era um operário, nasceu com a oportunidade, ele disse que ele pediu de a se prova, enriquecer, de ser rico, e acabou a vida sendo um operário de novo. Exatamente. Porque enlouqueceu por não fazer bom uso da riqueza. Né? Dissestes que éreis infeliz. Vedes um termo, né, um fim, ao vosso sofrimento? Ele responde: não. E aí São Luís acrescenta: é cedo demais. Então, por enquanto, ele ainda não conseguia vislumbrar quando que acabaria aquela sensação, né, horrorosa que ele estava vivendo. Ele vinculado à matéria, né? Era recente, né? Aí Kardec indaga: de que depende isso? Aí ele fala: de mim. O que está ali modice. Então ele sabia que dependia dele, mas não era por convicção própria. Mas o São Luís disse para ele que dependia dele esse termo, né, esse término, né, dessa situação. Dessa situação. Agora, Anselmo, você vê como mesmo no plano espiritual, nós temos escolhas. Nós escolhemos. Ele falou assim: eu pedi a prova. Né? Sim. Então foi antes dele vir. Porque ele já sabia que ia cair. Ele tinha vivido a existência de operário, pediu para ser rico, mas sabendo que era a prova. Né? Exatamente. Então, quando ele fala assim, o Kardec pergunta a ele o seguinte: conheceis aquele que está ali? Porque ele disse que quem disse a ele que dependia dele era aquele que estava ali, né? Aí o Kardec fala assim: conheceis aquele que está ali? Aí ele responde: vós o chamais Luís. Aí Kardec fala assim: sabeis o que foi ele na França no século XIII? Aí ele falou assim: não, conheço por vosso intermédio, agradeço por aquilo que me ensinou. Então ele não sabia que ele estava diante do São rei, Luís. né? Do rei. E nem teria sido rei na França. Na França. Acreditais numa nova existência corporal? Ele responde: sim. Se tiverdes de renascer na vida corpórea, de quem dependerá a posição social que desfrutareis? Então, uma vez que ele volte à vida física, né, dependeria de quem escolher a posição social. Né? Se tiver de renascer na vida corpórea, de quem dependerá a posição social que desfrutareis? Ele coloca: de mim, suponho. Já escolhi tantas vezes que isso não pode depender senão de mim. Então, quer dizer, ele tem pela experiência que sempre foi ele que escolheu, né? Sim. Porque é natural que as provas
elas não sejam impostas, porque senão o espírito não tem responsabilidade. Livre-arbítrio. Isso, né? Ele está passando por aquilo que foi obrigado a passar, então ele não tem responsabilidade. Exatamente. Ele tem responsabilidade e vai passar por determinadas coisas que ele cativou. E ele escolheu. Ele escolheu. Então, aí Kardec coloca uma observação. Dizendo, essas palavras, já escolhi tantas vezes, são características. Seu estado atual prova que, apesar das numerosas existências, pouco progrediu, estando sempre a recomeçar. Eu acho, como eu disse, já digo em alguns outros programas, né, que recomeçar é muito triste. É melhor a gente fazer certo. É verdade. Né? E nós estamos sempre no recomeço, né? Isso, porque caímos muitas vezes. E o Pai é amoroso, né? Nos deu a reencarnação. Sim, a gente sabe esse conjunto de leis divinas, né? E a gente aprende isso muito no livro A Gênese, do Kardec, quando estuda a respeito da providência divina, né? Que a gente... uma das leis divinas é a lei de justiça, e essa lei de justiça determina então que a gente tenha que rever os equívocos, essa coisa toda. Entretanto, outra lei divina é a lei da misericórdia, né, que sempre permite que pessoas nos auxiliem, né? Então a bondade do Pai é infinita. A gente só erra por teimosia mesmo. É verdade. E aí volta a recarga, né? De novo. A segunda época da escola. Isso é do seu tempo, né? Os jovens que estejam nos assistindo aqui não sabem nem o que vocês estão falando. É repetição. Né? Repetição. Bom, então Kardec pergunta o seguinte: qual a posição social que escolheríeis caso pudesseis começar de novo? Aí ele responde, baixa, quer dizer, posição social, baixa. Isso. Ele não iria querer começar com 100 milhões de francos, né? Baixa, avança-se com mais segurança, só se está encarregado de si mesmo. Não, quer dizer, como se quiser assim, eu vou cuidar só do meu estômago, né? Isso. Cuidar só de pagar o meu aluguel, pagar os meus boletos. Mas aí, a partir dessa visão dele, de avança-se com mais segurança, só se está encarregado de si mesmo, aí fizeram uma pergunta a São Luís, né? Assim, não haverá um sentimento de egoísmo na escolha de uma posição inferior, na qual só estamos encarregados de nós mesmos? Gente, a gente refletir sobre isso daqui leva a gente a... E nós somos um ser social, né? Sim. Ele não falou das outras pessoas, ele falou que ele queria. E a gente só pela zona de conforto, né, escolhe só as coisas mais fáceis, né? Exato. E isso acontece muito entre nós já encarnados, não na hora de encarnar que a gente está vendo que escolhe, mas já encarnados. Aí você no centro espírita precisa de que alguém seja diretor. E aí ninguém pode, ninguém tem condições. Ninguém quer. Aí tem que ficar o mesmo presidente a vida inteira. É verdade. É criticado porque não deixa o cargo, mas também não tem ninguém para assumir. Né? Exatamente. Bom, então, perguntaram a São Luís, não haverá um sentimento de egoísmo na escolha de uma posição inferior, na qual só estamos encarregados de nós mesmos? Aí São Luís responde, em parte alguma estamos encarregados apenas de nós mesmos. O homem responde por aqueles que o cercam. E quando ele fala por aqueles que o cercam, nós não somos cercados só pela nossa família, não, né? Nós não somos cercados só pela nossa mulher e pelos nossos filhos, não. Aqueles a gente é responsável pelas escolhas. Sim. E as escolhas vêm com a social. O indivíduo interfere no outro. O agrupamento social no qual nós estamos inseridos, né? Então os que nos cercam, além dos nossos familiares consanguíneos, tem a nossa parentela física, tem as pessoas em dificuldade na sociedade onde nós vivemos, né? Então, em parte alguma, estamos encarregados apenas de nós mesmos. O homem responde por aqueles que o cercam, e não apenas pelas almas cuja educação lhe foi confiada, mas ainda das outras. O exemplo faz todo o mal, né? Obviamente o mau exemplo, né? Então a gente verifica que não tem essa de achar que eu vou cuidar só de mim mesmo, não, né? Aonde você estiver, Deus está esperando que você faça mais. O maior exemplo é a família, né? Porque o indivíduo casa, tem filhos
Então ele tem responsabilidade. E essas responsabilidades, se você não cuidar... E aquele preguiçoso que não se casa, não quer ter filhos, só porque é muita responsabilidade... Não quer, é isso mesmo, responsabilidade sobre outros. Isso, sobre outros, né? Quer cuidar de si mesmo. Vê-se então que isso é totalmente contrário às leis divinas, né? Sim. E aí, meu amigo, nós estamos caminhando para o nosso final, né, dessa conversa, né, com o senhor Morrison, né? E aí dá tempo da gente concluir esse tempo hoje, esse tema hoje. Kardec faz ainda uma última pergunta. Kardec fala assim, não, aí na verdade não foi uma pergunta, Kardec só agradece, né? Dizendo assim, agradecemos por haverdes respondido às nossas perguntas, e rogamos a Deus vos dê forças para que possais suportar novas provas. Obviamente novas provas e novas existências, né? Aí ele fala assim, vós me aliviastes, aprendi. Então nessa evocação... né, quer dizer, passou uma existência inteirinha, vamos lá, 60, 70 anos, para o cara dizer que aprendeu. Não, mas aí nós tínhamos falado no início que Kardec evocava, mas não era inútil não, né? Porque todos os espíritos saíam dali melhores, né? Sim. A partir daquela tomada de consciência, né? E aí Kardec faz a sua observação a respeito da conversa com o Sr. Morrison, né? E nós vamos terminar então hoje com essa observação de Kardec. Ele diz assim, pelas respostas acima, se reconhece facilmente o estado moral desse espírito. São curtas e, quando não monossilábicas, tem algo de sombrio e de vago. Então a gente lembra que a pessoa fala assim, sim, não, né? Então são curtas e quando não monossilábicas, tem algo de sombrio e de vago. Um louco melancólico não falaria de outro modo. Então um louco encarnado, melancólico, não falaria de outro modo. Essa persistência da aberração das ideias após a morte é um fato notável, embora não seja constante, podendo apresentar por vezes um caráter bem diverso. Então nem todos os que desencarnam loucos continuam loucos, né? Depende realmente de uma série de fatores, né? Essa grande construção divina aproveita qualquer manifestação, qualquer impulso positivo da criatura. Então não há como ter o mesmo tratamento para seres diferentes, né? Aí Kardec conclui o comentário dele dizendo, teremos oportunidade de citar vários exemplos em que se estudam os diferentes gêneros de loucura. Então ele pretendia, ao longo das revistas aprofundar esse caso, tratar a questão da loucura, para mostrar que a loucura se manifesta dos mais diversos modos, né? Exatamente. E aí, mais uma vez, terminamos o nosso Pois é, meu amigo. Vamos aqui, mais uma vez, terminando, eu, Amaury Santos... e Astênio Evangelista de Oliveira. E o Pablo, o nosso agradecimento. Queremos também dizer que você contribua com o Clube da Fraternidade, ok? Levando um amigo, um primo, uma prima, que gosta do programa. 3386-1422, 3386-1422. Inscreva-se. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.